Nesse trabalho, eu, Tainara, a Ana Carolina, a Beatriz e a Maria Luísa vamos falar um pouco mais sobre Aderbal de Carvalho, a sua vida, suas obras e também as características da sua escrita. Investigaremos a vida pessoal de Aderbal de Carvalho e a sua jornada como escritor, desde as suas primeiras experiências literárias até o reconhecimento internacional. Analisaremos também a evolução da sua escrita ao longo dos anos, identificando os principais temas, motivações e influências que moldaram sua voz literária única. Além disso, também exploraremos algumas das suas obras mais aclamadas, mergulhando em suas histórias marcantes e em seus personagens cativantes. Através dessa análise, buscaremos compreender o impacto que essas obras tiveram na literatura contemporânea e como elas ecoam no imaginário dos leitores. O nosso trabalho, ele oferecerá aos leitores uma visão abrangente do legado literário de Aderbal de Carvalho, ressaltando sua importância como um autor inovador e provocador. Aderbal de Carvalho nasceu em 3 de maio de 1869, em Niterói, no Rio de Janeiro. Ele foi um poeta, romancista, ensaísta, professor, crítico literário, jurista e tradutor. Morreu em 1915. Então ele tinha mais ou menos uns 46 anos. Filho do advogado José Alves Pereira de Carvalho. Aderbal casou com a própria prima, chamada Cândida. Ele estudou humanas no Externato Aquino do Distrito Federal. Em 1895, na Faculdade de Direito do Recife, formou-se em Ciências Jurídicas e Sociais. Foi promotor público em Santa Luzia de Carangola e juiz substituto federal. Também foi membro efetivo do Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros e advogado no Rio de Janeiro. Na literatura brasileira, em sua época, não foi muito reconhecido e isso continuou atualmente. Também é desconhecido entre os estudiosos da estética naturalista e dos especialistas em poesia. Porém, foi citado por Alexandre José de Mello como poeta de transição no parnassianismo para o simbolismo, na obra Poetas Brasileiros Contemporâneos. É considerado pelos especialistas como um grande jurista da época, que teve várias obras sobre direito, como também um bom crítico que foi esquecido justamente. Ele traduziu importantes obras de direito, como por exemplo do alemão Rudolf. Para homenageá-lo, há uma rua com seu nome, na cidade do Rio de Janeiro, localizada no Morro do Urubu, no bairro de Pilares. As obras de Aderbal de Carvalho se encontram esgotadas e elas se resumem em algumas bibliotecas públicas e particulares. Agora eu vou citar 11 obras dele. A Noiva, de 1888, A Poesia e a Arte do Ponto de Vista Filosófico, 1891, Breves Considerações, 1888, Efêmeras, 1894, Esboços Literários, 1902, O Naturalismo no Brasil, que é a obra dele mais conhecida e que ficou mais famosa, de 1894, O Tempo, 1888, Pontos da Retórica e Poética, 1884, Segredos do Coração, 1892, Sonetos Brasileiros, 1904, Versos de um Diletante. Características da escrita de Aderbal de Carvalho. Ele, além de estudos críticos, poesias e traduções, publicou em 1888 A Noiva, escorço de um romance naturalista. Como romancista, Aderbal de Carvalho foi voltado para a escola naturalista. Embora tenha escrito e lançado no estado do Maranhão a obra crítica O Naturalismo no Brasil. Entretanto, as produções literárias desse movimento também possuem suas próprias características, como a presença de personagens estereotipados e de um romance-tese, aquele onde cada acontecimento tem um objetivo definido dentro da história.
produção literária naturalista se ocupava numa visão científica do homem, construindo textos impessoais e usando a linguagem coloquial. Aderbal de Carvalho, ele foi uma figura notável na história contemporânea do Brasil, e a sua influência ela se estendeu por diversas áreas, como a política, o jornalismo e também a literatura. A sua trajetória de vida e as suas contribuições para a sociedade brasileira são dignas de reconhecimento e também de estudo. Além disso, como escritor, as suas obras elas permearam questões sociais e políticas, o que levou o leitor a refletir sobre a realidade brasileira, o que é algo muito bom. Aderbal de Carvalho, ele deixou uma marca indelével em diferentes esferas da sociedade brasileira, e o seu legado ele continuará a inspirar e a influenciar futuras gerações.